Good day, mate. How you going? Good day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e tenho trazido algumas curiosidades, algumas experiências, algumas informações sobre a Austrália aqui, quase que diariamente. E eu queria conversar hoje sobre uma coisa que é interessante, somente uma curiosidade, que é o sistema métrico lá da Austrália. Lá na Austrália já foi usado o sistema métrico britânico anteriormente. Esse sistema que é usado nos Estados Unidos até hoje. Porém, desde 1970, a Austrália passou a usar o sistema métrico decimal para ficar assim mais parecido com o resto do mundo, né? Eles continuam dirigindo do lado errado da rua, que é o lado oposto ao que é aqui no Brasil, mas essa parte do sistema métrico, eles já se adaptaram ao restante do mundo. Porém, como muita gente estava acostumada com o sistema métrico imperial, o sistema imperial britânico, então tem muita gente que ainda usa essas medidas e você encontra em vários lugares essa medida. Você muitas vezes encontra, por exemplo, opções para você colocar o seu peso ou altura, por exemplo, as duas opções, e aí você pode preencher qual dos dois você prefere preencher. Então eu não me lembro exatamente onde, mas eu me lembro de ter visto isso lá, de você ter os dois estilos e você poder escolher qual dos dois você quer colocar. É claro que eu colocava sempre o sistema métrico que é usado aqui no Brasil, que eu estou acostumada. Para usar o deles tinha que fazer um monte de contas, mas para eles é mais fácil aquele, e para usar o métrico teria que fazer um monte de contas. Então eles dão essas duas opções e a pessoa pode preencher a que ela prefere, e depois eles fazem as contas, né? Então isso fica muito mais fácil. A diferença entre esses dois sistemas é que o sistema métrico decimal usa para a distância quilômetros, metros, centímetros, milímetros. Para o peso, quilos, quilogramas, né, e gramas. Para o volume, litros e mililitros. E para a temperatura, graus Celsius. O sistema imperial britânico usa para a distância polegadas, que são os inches, pés, foot ou feet, jardas, yard, e milhas, mile. Para o peso, eles usam a onça, ounce, e a libra, que são pounds. Para o volume, eles usam pint e gallon. E para a temperatura, os graus Fahrenheit, que é bem diferente, né? Eu me lembro que eu fui para os Estados Unidos há muito tempo atrás, levar meu filho para Disney, e aí no hotel tinha o ar-condicionado e tinha tava aí nesses graus Fahrenheit. E então tem lá a bolinha de graus e o F, né? E eu não fazia ideia da diferença. E eu não sabia como colocar uma temperatura agradável no quarto, e naquela época não tinha assim muita internet. A gente, para conseguir uma conexão com o Brasil, tinha que pagar separado lá no hotel. Isso foi
2014, se eu não me engano. E então, não era como hoje, que hoje seria eu entrar na internet e verificar qual a diferença, mas naquele tempo não tinha, assim, essa facilidade, e eu penei ali no quarto. Eu nem me lembro como que eu resolvi isso, mas eu lembro de ter tido esse problema com essa temperatura aí que é diferente, né? Eu vou falar aqui quais são as diferenças, tá? Então, 1 polegada, 1 inch, equivale a 2 centímetros e 54. 2 centímetros e 54 milímetros, ou 2,54 centímetros. Então, imagina a conta que dá isso, que é até muito difícil de fazer de cabeça, né? Tem gênio aí que consegue, mas eu precisaria de uma calculadora. 1 pé, foot, equivale a 30,48 centímetros. Então, não é nem 30,5, é 30,48 centímetros, 1 pé. Aí, vamos supor que você tem que calcular 18 pés. Tem que ser um gênio mesmo da matemática. Ou então ter uma calculadora mesmo. Uma jarda, yard, equivale a 0,9144 metros. Não dá 1 quilômetro. Dá quase 1 quilômetro uma jarda. Mas não dá 1 quilômetro. Dá 0,9144. Uma milha, 1 mile, dá 1,609 quilômetros. Então, dá aí um pouco mais do que 1,5 quilômetro, uma milha, né? E, então, essas contas são bem difíceis de fazer. É bem complicado para pessoas que têm que ir para esses países e trabalhar com isso. Eu acho que é meio complicado, porque você aprende num sistema métrico, né, e tem que usar outro lá, e tem que fazer todas essas medições, essas transformações, até acostumar no outro sistema, né? Eu acho que é bem difícil. Então, uma onça, que é uma ounce, é uma medida de peso. Aparece em alguns produtos que a gente compra no supermercado lá, eu me lembro de ver isso. Normalmente aparece a medida aí em onça e a medida em gramas, tá? Eles colocam as duas, para quem tá acostumado com uma, quem tá acostumado com outra. Mas eu me lembro de ter visto em produtos, não me lembro exatamente quais, mas produtos que a gente compra no supermercado. Uma onça equivale a 28,35 gramas. Ou 0,35, né? Uma libra, um pound, equivale a 453 gramas. Quase meio quilo, mas falta pouco para meio quilo, falta alguma coisa aí. Então, são todos números bem quebrados para se fazer a conta, né? Então, muitas vezes o peso de uma pessoa é pedido em pounds. E aí você tem que fazer a conta para ver quanto é em quilos, mas também em muitos lugares existem aí essa opção de colocar um ou outro, que eu acho que é muito mais prático, né? Um pint equivale a 0,568 litros. Então, dá aí um pouquinho mais do que meio litro uma pint. Uma pint é um copo grande, né? Uma caneca grande e tal. É muitas vezes usado aí em pubs, tem lá as medidas da bebida, então uma pint seria uma delas. E aí tem uma coisa interessante que, por exemplo, toda vez que eu tinha que falar sobre pintura, que é painting,
Pinturas na escola, muitas vezes a gente faz atividades com pinturas, né, para criança, e eu tinha o hábito de falar painting, porque a gente escreve painting, mas se fala painting. E aí eu acabava falando, o que você está fazendo, pintando? Ou hoje nós vamos pintar. Então, hoje nós vamos, we are going to paint, seria. We are going to paint today. Mas, às vezes, eu esquecia e falava, we are going to paint today. E aí, todo mundo ficava me olhando assim, com uma cara de, como assim, né? Vai um copo, o que isso tem a ver, uma caneca? Porque pint é essa medida aí, né? E não tem nada a ver com painting, com pintar. Mas eu confundia isso muito. E aí tem um galão, que é de 4,546 litros. Dá quase 5 litros, falta meio litro para dar 5 litros. E eu me lembro muito dessa medida de galão, porque quando eu era criança, eu me lembro do meu pai falando de um galão de gasolina. Me parece que naquela época podia levar um container, né, de um tamanho assim, meio grandinho, e encher no posto de gasolina, encher mesmo ali na bomba, carregar, às vezes no carro, carregar aonde você fosse. Se você fosse num lugar aonde não tinha posto de combustível para abastecer, você levava alguns galões de gasolina para você completar o tanque do seu carro. E isso, muito tempo atrás. Então, mas eu me lembro de ouvir o meu pai falar, estou levando uns galões de gasolina. Imagina o perigo, né? Mas tudo bem, tá todo mundo aqui ainda. E a temperatura, então, chegamos a ela, que era essa a minha dúvida quando eu estava lá nos Estados Unidos, 1 grau Celsius equivale a 33,8 graus Fahrenheit. Eu tinha que colocar, e que eu me lembro, parece que eu coloquei assim 70, 80, e eu achava que ainda estava muito frio. Por quê? Porque eu estava colocando ali 2 e poucos graus, mas eu achava que se colocasse muito alto ia ficar muito calor ali dentro do quarto. E no fim estava muito frio mesmo. Se bem que eu me lembro que nós passamos um Natal lá. E nós voltamos um pouco antes do Ano Novo. E no Natal, lá é frio. Mas nós fomos em Orlando e estava calor. Então, não estava muito frio. Naquele ano, estava bem ameno. E aí, eu passei um pouco de frio ali no quarto, porque ao invés de colocar mais alta temperatura, eu tinha medo e acabei colocando na temperatura baixa. Então, o que ainda são usados? Essas medidas ainda são usadas, por exemplo, as ondas ainda são medidas em pés. Eu me lembro aqui no Brasil de ter visto, por exemplo, eu acho que reservatórios de água que a gente recebe em casa, que depois elas passam, né, pela companhia de distribuição de água e tal. Eu me lembro de ter visto ali medidas em pés e não em metros, por exemplo. Em construções lá na Austrália, algumas medidas ainda são usadas dentro das medidas imperiais, né? Que aí entre peso e medida ainda são usadas algumas das medidas imperiais. Então, quem for trabalhar lá em construção, com obras, mesmo com pintura, por exemplo, um cálculo aí de metro quadrado, vai ter que se acostumar também com a medida que substitui.
As telas de TV, até hoje aqui no Brasil, inclusive, são usadas em polegadas, né? Então, as polegadas são usadas para se medir as telas de TV, e lá e aqui. E nos pubs, as bebidas são servidas em pints, aí, que são os copos padronizados, as bebidas. Então, tem as medidas, né? E eu não ia, assim, em lugares que vende bebida alcoólica, porque eu não tomo bebida alcoólica. Mas nos cafés, por exemplo, eles têm a medida que eles acabam passando como pequeno, médio e grande, mas se a gente olhar no cardápio, aparece aí essas medidas com nomes diferentes e até um desenhinho do lado para você saber que então a pequena é referente a tal, a média é referente a tal e tal, mas tem esses nomes diferentes aí. Então, essas são as medidas que eram usadas anteriormente, ainda são usadas, não com tanta frequência como antes, mas ainda são usadas. E é bom as pessoas que vão para lá estarem familiarizadas com essas medidas, para que não chegue lá e não saiba do que eles estão falando, né? Então é isso por esse vídeo. Se de repente isso for ajudar alguém que esteja indo para lá, compartilha com essa pessoa e deixa um like para mim. Obrigada por assistir. Bye, bye.